Você já deve ter ouvido sobre a importância do Banco Central para uma economia e como ele garante a estabilidade financeira. Mas se eu te falar que já houve um exemplo muito bom de uma economia sem um Banco Central e com estabilidade financeira. Então fica aí que eu te conto mais sobre isso. Oi, eu sou o Enrido e esse vídeo, que é uma continuação do meu último vídeo, onde falo da possibilidade de crise econômica sem a prática das reservas fracionárias, é para falar sobre como seria a estabilidade financeira sem um Banco Central. Na verdade, esse vídeo é para falar como foi a estabilidade financeira de uma economia sem um Banco Central. Está bem, na verdade, esse vídeo é para falar de como foi a estabilidade financeira de duas economias sem um Banco Central, a Escócia e o Canadá. Antes de seguirmos, deixe nos comentários o que vocês estão achando do conteúdo. Meu feedback são vocês e eu estou muito animado em fazer vídeos sobre teoria monetária, mas eu queria saber se vocês estão gostando. É necessário estabelecer que uma estabilidade financeira não implica em uma estabilidade de preços. Para conduzir melhor meu argumento, devemos dar uma leve passada na teoria dos preços. Se você já é familiarizado com a teoria dos preços, pode pular essa parte do vídeo. Como é conhecido, indivíduos possuem múltiplos fins que são mais valorosos que a situação atual que ele se encontra. Destes fins, derivam-se os meios que os indivíduos consideram, partindo de avaliações próprias, mais adequados para alcançar o seu fim. Quando este meio é um recurso na posse de outrem, uma relação intersubjetiva é iniciada, quando o indivíduo tenta obter este fim. Se esta relação pressupõe uma simetria na lógica de relação e respeito mútuo à propriedade dos participantes, vemos uma relação voluntária. Esta relação voluntária, quando recorre à troca de recursos, gera uma relação econômica. A divisibilidade entre esses dois recursos é o fenômeno que chamamos de preço. Portanto, na medida que quero 100 ml de água e disponho 2 unidades monetárias, ficou claro que 100 ml de água vale 2 unidades monetárias e uma unidade monetária vale 50 ml de água. Portanto, os preços que decorrem desta ação, que comumente é chamado de preço natural, é um mecanismo resultante das preferências dos indivíduos. Dado que as preferências dos indivíduos podem mudar e de fato mudam, uma estabilidade de preço seria improvável. Sabendo que determinadas estruturas econômicas só são atraentes a certos níveis de preço, uma estabilidade compulsória gera misinformation, comprometendo toda uma estrutura produtiva. Em suma, querer impor uma estabilidade de preço é como se você estivesse perdido com uma bússola. Você precisa ir para o norte e, em vez de direcionar o seu corpo para a direção correta e seguir de acordo com a bússola, você coloca a agulha magnética para a direção que você está. Bom, como os preços são sinalizações das preferências dos indivíduos que engajam em uma troca econômica, uma estabilidade de preço seria tornar algumas ações inviáveis, fazendo com que a estrutura de produção reavalie suas alocações para um novo ponto que seja atrativo. Não é o que se quer, nós precisamos que os preços sinalizem o que eles precisam sinalizar, alocação de recursos em face às preferências dos indivíduos. Outra coisa que precisa ser sinalizado é o seu feedback. Por favor, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para notificações futuras. Se você gosta do conteúdo que tem aqui, compartilhe em suas redes sociais. Caso você não goste do conteúdo aqui, compartilhe em suas redes sociais também para o pessoal zoar junto contigo. É nóis. Nas palavras de George Selgin, cuja obra é a base desse vídeo, é possível explicar como seria um sistema financeiro sem um banco central, pois a história nos permitiu ver isso. A história nos fornece, então, o sistema bancário escocês, que amadureceu desde o final do século XVIII até meados do século XIX, onde, por fim, foi arruinado pelo governo escocês. Na época, o sistema escocês, contrariando o sistema inglês, não contava com um banco privilegiado pela emissão monetária, o que conhecemos hoje como Banco Central. Na verdade, na época, o Banco da Escócia recebeu o primeiro aval para uma abertura de negócios de serviços bancários. Mas por questões específicas, o parlamento permitiu um banco rival, o Banco Real da Escócia. E esse passou a emitir notas bancárias, e como efeito cascata permitiu a abertura de inúmeros outros bancos capazes de emitir notas bancárias. Foi justamente este passo que deu notoriedade à Escócia no assunto de estabilidade financeira. Essa estabilidade se deu por conta da prática quase que sagrada dos bancos apresentarem as notas dos bancos rivais para as casas de compensação, onde os funcionários descobriam o quanto cada banco devia para o outro. Se alguém comenta que isso gerou uma espécie de disciplina da corrente de presidiários. Se você pegar vários presidiários e acorrentar eles uns aos outros sem precisar prender a outra coisa, uma escapada seria impossível, dada a necessidade de coordenar os passos de cada um. Isso funcionou tão bem que houve um exemplo de um banco que tentou seguir por atitudes menos moderadas, o Ware Bank. Em meados de 1770, o Ware Bank e todas suas filiais começaram a emprestar muito dinheiro com prazos e condições bem generosas.
A ideia é se tornar o maior banco escocês. Sua prática envolvia, por exemplo, trocar as próprias notas bancárias por IOU dos mutuários. Se você não entendeu a gravidade do negócio, eu vou te explicar. O IOU são documentos de reconhecimento de dívida, documentos informais, diga-se de passagem. Ou seja, os mutuários, a pessoa que recebia o empréstimo, poderia fornecer um documento de reconhecimento de dívida para receber determinados empréstimos, escalonando todo um sistema financeiro. Eu não sei você, mas se eu recebesse essas notas bancárias deste banco, eu não perderia meu tempo e eu iria lá trocar. Foi justamente o que fizeram os outros bancos. Quando recebiam essas notas, eles iam lá trocar. E como deve-se imaginar, o Airbank acabou por ser esmagado pelos bancos que tinham práticas menos agressivas. Na época, não se tinha esse sentimento de é uma grande instituição para deixarmos cair. Mesmo se tivesse, a ausência de banco central não permitiria que algo pudesse ser feito. Após a queda do Airbank, a Escócia experimentou um longo e notável momento de estabilidade financeira, e a única coisa que o Airbank deixou foi a lição das práticas que teve. Este livro, que foi a base do vídeo, possui muitas contribuições sobre a história da moeda e instituições financeiras. Eu confesso que quando fui reler ele para fazer esse vídeo, eu já imaginei outros temas interessantes para fazer. Portanto, algumas partes dos livros eu serei obrigado a pular para não fugir do tema do vídeo. Antes de seguirmos, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo Beckhauser pela indicação deste livro lá por 2019. Se você não conhecia esse autor, considere entrar no server do Discord da Trupe. Lá tem muitas pessoas que discutem sobre autores que são muito relevantes em termos teóricos, mas que são pouco difundidos. O link está na descrição. Até 1965, o Canadá não tinha um banco central. Seu sistema era notoriamente conhecido e um claro exemplo de sistema bancário livre. As notas circulantes eram emitidas por vários bancos comerciais, onde a maioria possuía uma notória rede de agências em todo o país. Ao lado das notas circulantes, havia um papel moeda emitida pelo governo, notas que ficaram conhecidas como Dominion. Ambas as notas eram aceitas como pagamento em espécie, mesmo que a Dominion fosse de curso legal. Em contraste com as notas dos Estados Unidos, que precisavam ser garantidas por certos títulos do governo, as notas dos bancos canadenses eram lastreadas pelos ativos gerais de seus emissores. Além disso, não havia obrigação aos bancos canadenses em manter qualquer tipo de reserva. É sabido que, entre 1867 e 1895, 13 dos 55 bancos faliram. Um total de 475 mil dólares deixaram de ser pagos. Comparando com o valor total em circulação na época, 25 milhões de dólares, o valor não pago, dado a falência, representa 2% do valor total. Antes que muitos apressados denunciem o sistema bancário livre como instável, vamos fazer uma comparação com os bancos americanos que, devemos ter em mente, tinha sua moeda lastreada em títulos do governo. Entre 1873 e 1896, 330 bancos nacionais faliram. Do total, 98 milhões de dólares em créditos acumulados contra eles, menos de 64% haviam sido pagos até o final do período, deixando 35 milhões de dólares ainda devido aos credores. Outros 1.234 bancos estaduais também faliram, deixando 120 milhões de dólares de 220 milhões de dólares em dívidas não pagas, o que nos permite concluir que o desempenho canadense do sistema bancário livre foi melhor que o do americano. Se você chegar para qualquer economista e perguntar se seria bom para as pessoas que preços dos produtos como, por exemplo, computadores baixassem devido à redução de custos, certamente eles confirmariam. O interessante é que esses mesmos economistas advogariam que é ruim para uma economia se todos os preços caíssem. Portanto, para o bem da economia, os preços dos computadores só podem cair se outros preços aumentarem, dando assim um aumento na média geral dos preços. Muitos economistas acreditam que a queda do preço é sinal para uma recessão, não uma causa dela. Na verdade, deflação está menos ligada a crises quando comparado com a inflação. Na verdade, historicamente, a deflação esteve mais presente em crescimento econômico do que em crise. Isso vai com o que eu comentei lá no começo. A ideia não é uma estabilidade de preços, pois estabilizar um preço que está por cair é mascarar uma informação de mercado. E é isso aí, trupe, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. O tema do próximo vídeo ainda não foi decidido, como vocês puderam ver, foi lançado um vídeo na T1S essa semana, onde eu falei sobre os experts do cálculo econômico, e eu tomei em dúvida se faço um vídeo sobre o cálculo econômico, no modelo que eu havia pensado antes de dar uma pausa com os vídeos, ou se faço um sobre o sistema financeiro nacional. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham mais interessante. Sobre Sé, eu vou esperar o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, se manifestar. Pois, sinceramente, eu não quero dar conteúdo de graça para depois parecer que ele leu. Se eu fosse você, não daria tanta atenção em esperar a resposta dele, uma vez que em vídeo ele já falou que iria me responder, mas mesmo depois de um ano, essa resposta não chegou.
Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!